Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa para você nessa sexta-feira. Seja bem-vindo, bem-vinda. E temos gravações como a de hoje, recebendo convidado no estúdio. Sejam bem-vindos ao programa. Hoje eu recebo a fixa e ala do Leoas Campo do Bugre, a Cíntia Maldaner. Cíntia, obrigado por ter aceitado o convite, prazer, viu? Seja bem-vindo, fica à vontade no programa. Vamos contar aí a sua história. É esse time que soa familiar para quem está assistindo do outro lado, quem acompanha o programa, né? Já tivemos outra atleta do Leoas aqui, que foi a Nicole, que inclusive é sua companheira de time, né? Sim. Joga contigo lá, defende lá na baliza o time do Leoas. Então, hoje com mais uma atleta do Leoas aqui. Então, novamente, seja bem-vinda e vamos conhecer, né? Eu quero conhecer e o pessoal também lá de casa conhecer a sua história com o futsal especificamente, com o esporte. Então, vamos começar esse bate-papo. Queremos saber, então, Cíntia, como que o futsal entrou na sua vida? Quando que você percebeu também que que você queria levar o futsal mais a sério? Então, o futsal entrou na minha vida... Foi através dos jogos, né, escolares, na escola, que comecei a jogar, a participar das escolinhas, né, no contraturno. Dali em diante foi tomando gosto, né, e resolvi jogar com o time da comunidade em si. E foi dali em diante que veio essa vontade, né, de jogar e ir mais além, né. Uhum. Então, o primeiro contato com o futsal, assim, dentro da sua vida acadêmica, dentro da escola, sim, né? Ainda nova, acredito, talvez. Quantos anos mais ou menos aí a gente tá falando? Volta dos 13 anos que eu comecei 13? Na escola, isso. Ah, sim. E você é natural de Rio Bonito, né? E você sempre morou no Campo do Bugre, acho que segundo você me contou em off também, e você expressa um orgulho daquele local, né? Sim. Como que a comunidade tem, assim, alguma influência com a sua entrada no esporte? Sim. Como eu já falei, né, foi através da escola, então o colégio eu sempre estudei, né, no Campo do Bugre. Também, né, um senhor da comunidade que sempre incentivou, né, o futsal feminino. Ele me chamou e eu comecei a treinar com as mulheres que já jogavam, né? Uhum. E foi daí que só foi pra frente. Que legal! Sim. Então você foi ali se interagindo com as veteranas do mesmo time. Sim. Já era do Leoas também? Ou era outro time ainda? A gente carregava o nome, ou era de patrocínios, né? Uhum. Junto com o nome da comunidade. Mas era sempre assim, né? Tinha um nome lá, o patrocinador, e a gente levava aquele nome. Entendi. E você, então, começou, como você bem disse, nos jogos escolares aos 13 anos, né? Foi a sua inserção no futsal. O que essa fase representou na sua formação, então, como atleta? Foi uma fase de aprendizado, né? E de persistência, né? Você, que nem eu, criei o gosto pelo esporte e ali que até a gente participou dos jogos e foi, né, até para macro regional, em quedas. E ali a gente teve momentos de superação, né, que você tem que aprender o lado que tem que perder e tem que ganhar, né. Uhum. A gente chegou até um ponto que infelizmente a gente acabou ficando em terceiro lugar naquela época. A gente chorou muito, né, então ali é aprendizado, né. Sim. Que a gente leva pra vida. Tá certo. E você, além do futsal, jogou fut7, é isso? Isso. Explica pra quem tá assistindo a diferença do futsal e qual das duas modalidades você prefere. Então, o que prefere é uma pergunta difícil, né? Que cada uma tem, né, as suas regras. Uhum. O fut7 é jogado em campo, né? Ele é o maior. O futsal já na quadra é menor, o futsal ele é mais ágil, mais rápido, né? O fut7 você tem um pouquinho mais de tempo para fazer jogada ali, como ele é maior, você tem mais espaço, muda a bola, né? Tem vários pontos.
Mas eu ainda prefiro o futsal. O futsal. Sim. Olha, eu sou bem leigo de futsal e eu tiro meu chapéu para os jogadores, para os atletas de futsal. Como você bem disse, assim, um ponto que você falou, né, da agilidade. Em relação ao futebol de campo, né? Eu acho o futsal muito ágil mesmo, é tudo muito rápido. Você tem um tempo de raciocínio muito menor, você tem que tomar a decisão com mais rapidez. Então, eu particularmente, assim, eu tiro o chapéu para vocês, atletas do futsal, porque o campo, por ser um espaço maior, você tem um tempo, às vezes, de pensar mais na jogada, ou antever o que você vai fazer para se preparar. O futsal é realmente, né? Os atletas do futsal, para mim, é um dom admirável. E há alguns anos você joga pelo Leoas, né? Sim. Como que surgiu a ideia de criar o time? Você é fundadora também do Leoas? Então, como que surgiu a ideia de criar o time? Como foi fundar o Leoas e o que esse nome representa para vocês? Então, atletas e, no seu caso, também fundadora do time. Isso. Então, como eu já falei antes, a gente carregava nomes de patrocinadores. E chegou um momento que nós falamos, não, a gente quer ter o nosso próprio nome, a nossa própria identidade, e daí formou, né? Joguei lá no grupo do time, as meninas concordaram, né? Uhum. Aí foi e jogava um nome, colocava outro nome, não é esse não, vamos... Foi que até mesmo foi o Felipe, que é meu marido, né? Que hoje é nosso técnico, deu a ideia do Leoas. Aí todo mundo acatou e também a gente queria carregar o nome da comunidade, que a gente não queria deixar para trás. Que muito foi, né, o início, e onde as nossas jogadoras, a maioria da comunidade, né, são dali, se criaram ali naquele lugar, né, cresceram Sim. naquele lugar. E Leoas, por ser um nome forte, né, um nome de garra, né, força... determinação, né? E foi escolhido o nome do Leoas. Que legal. 2023, né? 2023, então há 3 anos. Aproveito até para parabenizar vocês pelo fato de quererem, de fazer questão de inserir o nome da origem de vocês, das raízes de vocês no nome do time, né? Porque isso demonstra, assim, você realmente tem um amor pelo lugar, né? Você querer carregar, expor o nome do lugar no nome do time, foi muito bacana, uma iniciativa, uma atitude muito bacana de vocês. E nesse início, né, bem ali talvez no primeiro ano da fundação do Leoas, quais foram os maiores desafios nesse início? De início, né, o primeiro ponto foi a escolha do nome, né, que foi até chegar nesse nome, né, foi uma luta. Aí, daí em diante, a gente precisava tanto de atletas comprometidas, que eu sempre digo, que você tá jogando para um time, você joga para aquele time, sabe? Lógico, cada um é livre para escolher, né, o que quer. E nenhuma de nós, das nossas atletas, recebe R$1 para carregar o nome ou jogar, né? Uhum. Então, eu acho que o comprometimento e também uma peça fundamental foi a questão de conseguir a fidelidade, o respeito, né? E conseguir patrocinadores que ajudassem nós, que nos apoiassem. Foi ali um desafio, arrecadar um dinheirinho, né? Para conseguir os uniformes. A gente tem o nosso mascote, bandeiras, tudo isso, né? Até jogos a gente distribuía brindes, mas tudo isso através dos nossos patrocinadores, né? Que veio a ajuda. Tá certo. E aproveitando, né, que a gente tá nessa parte daqui do episódio, falando do Leoas, enquanto tá passando aqui diversas fotos suas atuando em diversas competições, aí sendo campeã, conquistando títulos, né, com as companheiras de time. Aproveitando então essa decoração com tantas camisas do Leoas, conta um pouco pra gente então sobre elas. Alguma que tem essa diferença de digamos, a camisa número 1 do time, é a segunda, alguma é pra jogar só fora de casa, conta um pouco da história de fato das camisas do Leoas que estão aqui decorando o programa hoje. Então, em relação às camisas, essa aqui é a primeira, nosso primeiro uniforme, onde foi decidido as cores, o símbolo, né, o logo, o brasão, no caso.
foi a primeira. Aí, por segundo, veio aquela branca e a preta, né? Que só muda as cores dela. A gente não tem assim, o dia. Vamos usar essa, pronto, né? Essa aqui foi feita depois, quando a gente fez 2 anos. Como tem o brasão, né? E essa foi a última agora. Que a gente resolveu mesclar com uma cor diferente pra também bater esse cor na hora dos jogos e tal. Muito bacana. O Leoas, então, não devendo nada pra time grande aí, ó. Em 3 anos de história, já teve diversas camisas que representasse o clube. Eu gostei de todas, pra ser sincero. Deixo aqui meus parabéns também pelas camisas propriamente ditas, né? Até por essa variação de cores. Começaram com preto e branco. Aqui já foram pra um laranja com branco, depois um laranja com lilás ali. Eu achei que ficaram todas bem legais. E o escudo também, gostei, né? Do escudo do Leoas. Prosseguindo com esse papo, então, agora conta um pouco pra mim, pra quem tá assistindo, sobre o Jarcãs na sua vida, né? Você tem ambições a esse campeonato? Você já disputou o Jarcãs, né? Qual é a tua relação com o Jarcãs, então, daqui pra trás e as suas ambições futuras com a competição? Então, o Jarcãs também faz anos já que eu participo. Como eu comentei no off com você, o início do Jarcãs pra mim foi ser reserva, né? Eu tenho um ditado que um professor dizia: vocês vieram pra carregar a mochila das veteranas. Aquilo ali eu não fiquei satisfeita, né? E eu falei, não, eu vou continuar. Vai chegar a minha vez de jogar. Aí fui participando, fui chamada e tudo. Hoje a gente joga como titular, né? Em muitos jogos. E também tenho orgulho de representar a minha cidade, sabe? O Rio Bonito, pra mim, me criei ali, né? Como a comunidade. Então, a gente tenta fazer o nosso máximo, né? Dar o nosso máximo no Jarcãs. Até o ano passado, faz 2 anos que a gente bate na trave pra passar de fase. Mas são detalhes, né? Que a gente tem que ajustar. E esse ano, se Deus quiser, com todos os empecilhos que aconteceu, né? A gente vai tentar tentar o título. Sim. Caso, né? Esse ano, se eu não me engano, o Jarcãs é aqui em Laranjeiras, não me lembro agora ao certo o mês, que é a competição, mas teremos então Leoas, Campo do Bugre aqui em Laranjeiras defendendo aí a sua cor, né? A sua recente tradição, vamos dizer assim. A busca pelo título. Então vocês vão, né, com a Nicole e companhia, digamos assim, vocês vão estar aqui em Laranjeiras competindo no Jarcãs, então. Sim, é um misto, né? Que como pelo município, é uma junção de atletas, né? Tanto do nosso time quanto dos demais. Que o Rio Bonito tem vários times. Mas estaremos... Que legal. Correndo atrás do título. Já desejando boa sorte desde Obrigada. já. Agora, em 2019, você entrou, né, na UFES e em 2024 você foi campeã no Joia, que inclusive algumas das fotos que passam aqui foram desse campeonato, né? O que é o Joia exatamente, né? Explica pra quem não conheça, assim como eu, o que é esse campeonato e como foi conquistar o título nesse campeonato. Então, o Joia, né, são os Jogos Interatléticos, né, que acontecem em Guarapuava. Eu já participava uns 2, 3 joias desde que eu entrei na universidade. Mas também, sempre batia na trave, nunca deu certo. Aí foi nesse ano que a gente conseguiu o título, né, que daí eu conheci a Nicole. Que legal. E era um time mais unido dos que eu já tinha jogado, né. E a gente foi lá e falou, não, a gente vai até o fim, a gente vai conseguir esse título. E foi o que conseguiram, enfim, que legal, né? A união fazendo toda a diferença nessa trajetória, né? O quão importante é a união num time de futsal? Olha, é o pilar principal. Principal, né? Principal. Se você não tiver união ali e todo mundo se ajudar e correr pelo mesmo objetivo, não dá certo. Então tem que ter esse espírito de fato coletivo, né? Para alcançar algo. Num passado agora já mais recente, 2023 e ano passado, vocês foram vice-campeãs na Copa Galo de Ouro e na Taça Rio. Como que o time lidou com esse momento? Foi um momento de emoção, né? De alegria, né?
vários sentimentos, porque você ser vice-campeã não é o teu objetivo, né? O teu objetivo é chegar numa final, claro, você ser campeão. Mas você fica triste e ao mesmo tempo feliz. Você coloca no lugar, né? Tantos times que passaram, sim, né? E você tá lá no pódio, então é muito gratificante. O ano passado a gente ficou vice-campeã da Taça Rio Municipal, e a gente ficou com o 3º lugar da Taça Rio Aberta, que daí era regional, né? Olha que legal, né? Percebendo aqui, o Leoas, ele tem, apesar do pouco tempo de existência, tá sempre batendo na trave, chegando longe nas competições, né? Vocês já foram vice, já foram campeãs, dependente da competição, né? Então é um time, acho que tá fazendo bastante jus ao nome, né? Do Leoas, essa coisa da garra, essa coisa, né, da força. Que legal! E qual o próximo campeonato que o Leoas vai jogar? Tem algum outro além do Jarcães? Algum antes do Jarcães? O próximo é o Jarcães? Então a gente entrou agora no campeonato do Vermont, da Copa Vermont. Também daí o Jarcães, que é pelo município. A Copa Garotinho, que foi lançada agora, né? Que a gente também vai jogar. E a Taça Rio de Futsal. Então tem diversos. E aí a gente vai entrar no futsal, né? Mas o nosso forte é o futsal. Vai dividido ao longo desse ano essas competições. A última competição no ano iniciaria em que mês, mais ou menos? Em abril, até então, né? Elas são lançadas durante o ano, então a mais tarde, assim, no caso, seria abril. E todas são tipo mata-mata? Ou alguma é ponto corrido? Ai, meu Deus, agora você me pegou. Tipo assim, todas começam com fase de grupo e depois, né, aí tem que classificar os 2 primeiros, eliminando. Então são todas mata-mata mesmo. Isso aí. E hoje você joga como fixa, mas conforme você também me contou em off, você prefere jogar de ala. A formação tá certa ou tá errada? Então, hoje eu jogo como fixa, mas a minha posição preferida é a ala. É a ala, né? Porque eu sou uma pessoa assim que gosta de correr, sabe? Tem que estar em movimento o tempo todo. E a fixa, querendo ou não, você fica um pouco mais presa, né? Apesar que no futsal você tem que jogar todas as posições, né? Mas a minha preferida é a ala. Fazer uma pergunta, abrindo um parênteses, dentro da pergunta que eu ia fazer. Pra quem... Se a gente fosse levar essas posições pro futebol, a fixa seria como se fosse um atacante... Ou não? Seria um meio de campo? A ala seria um lateral? Sabe fazer essa... A fixa é a zagueira, né? Então eu passei longe, não tem nada a ver. E a ala é a lateral. Lateral, né? Sim. Aí, então você disse que como você gosta de se movimentar mais, de correr, você prefere jogar de ala. Que seria então no futebol de campo você seria tipo uma lateral direita ou lateral esquerda. Tá. Como que foi a adaptação dentro de quadra? Então, você já jogou como fixa, prefere jogar como ala? Como que foi, talvez, quando você não teve que jogar como fixa, que não é ali, digamos, sua zona de conforto, não é onde você prefere? Como é que foi essa adaptação? De início foi, assim, um pouco difícil, sabe? Mas me adaptei bem. Conseguiu se adaptar, apesar de não ser ali a sua zona preferida ali da quadra? Muito bem. E você também é ambidestra, além de tudo, então chuta com as 2 pernas e eu acredito que isso seja assim, um grande diferencial, né? No futsal a gente vê nos grandes jogadores, os jogadores famosos também, que quanto mais habilidade tinham com as 2 pernas, melhor. O quanto que isso te ajuda? Você como então atleta ambidestra, o que você pode dizer sobre o fato de ser ambidestra? Eu acredito que a gente tem mais alternativas, né, na hora do jogo. Até um exemplo, tem algumas colegas minhas que chutam só com uma perna, né? Até ela carregar, depende do lado que ela tá vindo, né, pra chutar pro outro, ela carregar pro outro pé, você já demora um tempo. Então você já perde ali, né, que poderia ser um lance de gol e tal. Mas pra mim é muito bom. Eu gosto muito de, né? Sim, ter esse recurso, né? Isso, ter essa opção, né? Que às vezes você tá indo ali pra uma ala, você até trocar de pé ou puxar pro meio e tal, é mais complicado. E eu imagino que dificulte muito pra marcadora, né? Quando você tem esse recurso de chutar com as 2, porque a marcadora não sabe se você vai cortar pra dentro, pra fora, com a direita, com a esquerda, vai chutar com qual. Deve ser realmente muito bom. O ponto forte é a direita, né? Mas
a gente consegue usar as duas. Legal. E quais são os seus próximos objetivos, tanto com as leoas quanto na carreira pessoal? Pessoal, ter o meu próprio negócio, né? Uhum. Ser bem sucedida. E nas leoas, correr atrás do título, né? Sim. Chegar no pódio lá no primeiro lugar, que é esse o nosso foco, nosso objetivo. Muito bem. Penúltima pergunta aqui do Correio Esportivo com você. É uma mesma pergunta que eu fiz pra Nicole. Treinador. Tem algum treinador assim que marcou a sua vida? Tem. Quem é hoje é o meu marido, o Felipe. Ele é o meu maior incentivador e que me incentivou desde o início a criar o Leoas. Que legal, então, cara. Muito legal. Então, pra fechar, qual é o seu time do coração? O Grêmio. Grêmio? Como é que você tá aí em relação à temporada? O que você tá achando do Grêmio no momento? E o que você espera do tricolor gaúcho pro ano? Olha, falar bem a verdade pra você, eu tô no momento que eu não tô, assim, acompanhando muito, sabe? Mas a gente espera sempre o melhor, né? Né? Sempre ser o campeão. Foram campeões gaúchos, né? E o Luiz Castro, que chegou esse ano, já conseguiu um título estadual. Vamos ver agora, né? Recentemente teve essa derrota pro Vasco. Agora acho que foi a última partida. Mas como boa torcedora, como boa gremista, quer que o Grêmio no topo da tabela, né? Tá certo. Cíntia, muito legal a sua história, um prazer te receber aqui no Correio Esportivo. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação, sua presença e os desejos de boa sorte, tanto nos Jarcãs quanto nos outros campeonatos que vocês vão disputar, né, nos seus objetivos pessoais também, e que a gente possa estar, quem sabe, tendo outras oportunidades de conversar mais, quem sabe depois aí do Jarcãs e as outras competições, tá contando como foi essa experiência, se vocês forem campeãs, tá voltando aqui para falar sobre essa campanha, né? Sim. Obrigado por ter vindo, viu? E parabéns pela sua história. Obrigada, o prazer é todo meu. Esse foi o Correio Esportivo com a Cíntia Maldaner, então a fixa ala do Leoas, reforçando os nossos votos aí de sucesso, de títulos pro time e ela também, né? Sucesso pessoal, além do futsal e do fut7. Eu te vejo na segunda-feira com mais o Correio Esportivo. Domingo tem Atlético Paranaense e Botafogo lá em Curitiba, jogo atrasado da 5ª rodada do Brasileirão, e a gente vai comentar isso e muito mais, é claro, no Correio Esportivo da segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom final de semana e até segunda-feira. Um abraço. Valeu, galera.